A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Quem vos cumprimenta é o pastor Vanderlei Coutinho. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de fé, de esperança, momento este da oração do dia, a primeira oração do dia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? Deus abençoe. Eu gostaria de ler a palavra de Deus no dia de hoje, no livro de Efésios, capítulo é o 6 e o versículo é o de número 18. Efésios capítulo 6, verso 18. A palavra de Deus diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, orando em todo o tempo. Olha, orando no tempo bom e orando no tempo ruim. No tempo em que você tem e no tempo que você não tem. Orando quando tem saúde e orando quando também não tiver saúde. Orando na alegria e também orando na tristeza. Orando na lágrima e também no riso. Orando, irmãos, em todo o tempo, na prosperidade e também na adversidade. Em todo o tempo, o conselho aqui, é orar em todo o tempo. Inclusive, agora, esse tempo que você está vivendo, essas situações que você está vivenciando, os problemas, os desafios que você tem vivido. Então, orando em todo o tempo, com toda a oração. Observa, Jesus, ele orava antes de um sermão, orava depois também. Ele sempre orava. Aliás, a palavra de Deus nos ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 18, orai sem cessar. Observou isso aqui? Orai sem cessar. Então, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Aí vem uma palavra-chave aqui, e vigiando nisso com toda a perseverança. Vigiar com perseverança não é só num dia, não. É hoje, amanhã, depois. Vigiar. Orando você recebe, vigiando você conserva aquilo que você recebeu. Então escute, orando e vigiando com toda a oração e súplica. E o texto diz, e súplica no Espírito, e vigiando. Como eu disse, orando você recebe, vigiando você conserva aquilo que você recebeu da parte de Deus na sua vida. Amém? Pense nisso em nome de Jesus. Deixa eu pegar aqui. Isso, assustou alguém aí, né? Deus abençoe. É bom que alguém que estava quase dormindo aí, cochilando, né? Despertou agora. Que barulho é esse, pastor? Caiu aqui a caixinha do microfone no chão aqui, né? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Isso, perseverança na oração. Eu creio muito no poder da oração. E eu quero, antes de orar, contar uma experiência que eu tive uma vez com Deus. Eu precisava resolver uma situação e essa situação, irmãos, ela era preocupante, era algo muito difícil. Do ponto de vista, era muito difícil. Eu não vou falar que tipo, porque tem gente aqui, aí eu vou expor pessoas aqui, né? Mas eu estava orando
E era algo muito difícil. E eu me lembro que eu dobrava os meus joelhos na madrugada para orar em prol disso. E eu orava no meio do dia, de manhã, orava à tarde. Eu ia para o monte orar. E só que isso, mesmo assim, isso era algo que preocupava, sabe? E eu vi Deus agindo de uma forma que foi surpreendente, gente. Não precisou eu mover com nenhuma pena. Deus agiu na situação. Em contrapartida, por outro lado, tinha uma pessoa que não orava e essa pessoa ela enxergava as coisas com o olho da razão e queria me tirar a paz. E eu falava, não, tem que confiar em Deus, conversar com Deus e confiar nele, acreditar nele. E eu entrei naquele propósito de oração direto e eu vi a mão de Deus. E quando eu vi a mão de Deus agindo, me surpreendeu de tal forma que eu falei, meu Pai, às vezes nós ficamos atribulados, nós temos uma ferramenta nas mãos. Isso tem muitos anos já, tem muitos anos, mas Deus me deu vitória naquela situação. Aos olhos humanos era impossível e Deus me deu vitória. É por isso que esse canal é um canal de oração. Eu creio muito no que Deus ele pode fazer e até o impossível se tornar possível. Mas sobre oração, essa aqui eu posso contar. Eu tinha uma mancha, sabe essa? Eu falo que essa bolinha dos olhos, a gente fala que é a menina dos olhos, né? Essa parte escura das minhas vistas, a parte da vista de, eu não me recordo agora, era a direita, né? A direita, isso mesmo. A parte dessa parte escura direita começou a ficar tudo branco. Tudo branco. E eu morava no interior, é claro que hoje, se acontecer dessa forma, você já corre logo direto no médico, né, e tal. E ficou a parte branca e eu não estava enxergando direito. Aquela parte embranquiçada, ela me atrapalhava a enxergar direito. E eu me lembro que eu fui para um culto na igreja, era um culto de oração. Tem algumas pessoas aqui que talvez possam lembrar, se a Edneia está por aqui, se a Vanusa está por aqui, que são dessa época. São minhas primas, né? São dessa época. Não sei se está aqui também a Edilene, que era dessa época. O pastor Edmar Coitinho era dessa época, mas ele não tinha se convertido ainda, né? Mas naquela época a gente tinha um culto de oração e era 2h30 de oração. O pastor Luiz, ele foi meu pastor, ele é o pai da Josivânia Pereira, que aparece sempre por aqui. Ele se lembra disso, das orações que tinha. Eram 2h30 de oração. Era numa segunda-feira. E eu me lembro que eu fui para o culto na oração e eu estava com essa parte branca dos olhos. E eu me recordo que orei na igreja pedindo a Deus a cura. E eu falei assim, quando eu chegar em casa, eu vou olhar no espelho para ver se sumiu, se está no lugar. Mas eu orei pedindo a cura com tanta fé. E naquele dia eu fui curado. Eu não sei se eu fui curado dentro da igreja, eu não sei se eu fui curado indo para casa, eu não sei se eu fui curado quando eu olhei no espelho, eu não sei. Eu só sei que quando
Eu olho no espelho, eu não tinha nem percebido que eu estava enxergando direito da vista e aquela parte branca sumiu, aquela questão branca desapareceu, sabe? Foi algo surreal, foi uma experiência que eu tive com Deus maravilhosa na minha vida de cura. Amém? De cura. Deus, ele me curou. Amém? Me curou também. Hoje as pessoas conhecem como epilepsia, né? Conhece isso aí. Eu comecei a sofrer com um problema que eu desmaiava. Aonde eu ia, eu caía na estrada. Os médicos fizeram vários exames de cabeça e não conseguiu descobrir o que eu tinha, sabe? E quando eu aceitei Jesus, nunca mais sumiu tudo. Ele me curou de tudo aquilo que atrapalhava a minha vida. Eu falo que ele cura, eu falo que Jesus ele cura, que ele liberta. E é preciso confiar nele. Quando você entrega e confia, você descansa. Entregar, confiar, descansar. Você precisa pensar nisso na sua vida. Amém? Talvez esteja servindo para alguém. Eu quero orar. Pai, já estamos no novo dia. Já estamos numa manhã, madrugada de um novo dia. O Senhor preparou para cada um de nós estarmos aqui reunidos em Sua presença, na fé do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, na fé do Deus de Jacó, o Deus do impossível, o Deus que faz o impossível se tornar possível, o Deus que opera aqui em nosso meio. Nós louvamos a Ti, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de Te servir, de andar na Sua maravilhosa presença. Que bom é estarmos aqui, em Sua presença. Que bom é estarmos em oração. Que bom é estarmos em clamor diante de um Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que muda a história, o Deus que me curou, ó Deus, de diversas enfermidades, o Deus que tem dado saúde para minha esposa, tem dado saúde para os meus filhos, o Senhor tem dado saúde para a gente, o Senhor tem protegido as nossas vidas de uma maneira especial. E eu peço, assim como o Senhor tem protegido, tem guardado, ó Pai, guarda a família deste homem e desta mulher. Senhor, eu peço nesse dia pela irmã Geralda Zotelli, eu peço por ela e assim por toda a família dela que estão todos enlutados em consequência, Pai, daquele terrível acidente com o seu neto, ó Pai, no dia de ontem. Meu Deus, na verdade, com seus 2 netos, e um veio a falecer e o outro está internado no hospital. Visita, Senhor. Visita onde estiver este jovem, ó Deus, que está internado dentro deste hospital, que ele seja tocado pelo Teu poder, pela Tua glória, e que o Senhor dê uma oportunidade a esse rapaz. Abençoa, Senhor, meu Deus, a todos que estão consternados com tudo o que aconteceu. Eu abençoo a família, a casa, o lar. Eu abençoo, meu Deus, a cada vida de uma maneira especial. Deus, que a Tua presença possa marcar
a vida deste homem e desta mulher. Que haja um mover do Senhor sobre a vida, a casa, a família, que haja proteção, em nome de Jesus. Pai, nesse dia, nos abençoa os projetos desse dia. Pai, guarda a minha vida, minha casa, minha família. Senhor, abençoa poderosamente, ó Pai, nesse dia, onde pegaria as estradas, meu Pai, deste estado, meu Pai, do norte para o sul, que o Senhor possa guardar-me, protegendo-me de uma forma especial, a minha vida, a minha família, minha filha, Senhor, que tem prova no dia de hoje. Abençoa a vida dela de uma forma especial. Deus, visita, ó Pai, Leandra, meu Pai, visita ela naquele hospital, dê vitória a todos, ó Pai, entregando as grandes bênçãos total e completa. Eu peço a Ti pelos ouvintes, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, e que haja uma ação do Teu Espírito Santo na vida de todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus desde agora e para sempre. Amém, amém, Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, meus irmãos.